fontes. Olá, Agapinho! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia para adorar o Senhor junto com vocês. Isa, você sabe que a série do Apocalipse está acabando? Tá acabando, gente, mas olha, tá acabando um ano, tá acabando essa série fantástica da Revelação, mas vocês não podem perder porque esses últimos capítulos estão incríveis. Então, estão muito legais. Então, vamos adorar o Senhor com muita alegria, muita festa, vamos lá? Uma noite fria caiu sobre mim. Continuar adorando o Senhor. A lição de hoje está incrível, uma lição que vai falar sobre a árvore da vida. Lá no céu existe um jardim, tem uma árvore da vida lá naquele espaço maravilhoso, pensa no paraíso, uma árvore linda. Então a gente vai estudar essa lição hoje, nós vamos continuar adorando o Senhor com muita alegria, vamos lá? Porque o nosso Deus é um Deus grandão. Mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo todo tipo de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos os servirão,
e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Oi, Agapinho! Eu já estava com saudade de vocês. Hoje nós vamos para a nossa lição 36, a árvore da vida. E aí, você está firme até o final? Estamos quase acabando. Nossa, a gente está emocionado com os finalmente das nossas lições. E a gente vai falar hoje dessa árvore da vida. Será que você sabe o que é essa árvore da vida, o que tem nela? O que Deus quer nos ensinar com isso? Hoje nós vamos aprender. E eu quero deixar para você o nosso versículo-chave. Anota, você que está anotando tudo, deixa registrado. E o versículo-chave diz assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Esse é o nosso versículo-chave. Fala de recompensa, fala do vencedor, fala daquele que vai permanecer até o fim. E o nosso texto bíblico que a gente vai compartilhar com vocês hoje está em Apocalipse 22, de 1 a 5. Acompanhe essa leitura e olhe o que esse texto nos diz. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Apocalipse é conhecido como o livro do testemunho, porque esse é o seu objetivo: testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo. Muitos relacionam essa palavra com a destruição do planeta Terra e o fim da humanidade, como é popularizado em muitos filmes de Hollywood. Porém, o livro de Apocalipse não tem nada a ver com essas ficções. Nele, Deus tem uma mensagem para os cristãos de todas as épocas. E por mais incrível que possa parecer, é um dos livros mais belos da Bíblia. E por quê? Porque ele nos conta o final da história da humanidade. Isso é incrível, querido Agapinho. Já podemos saber hoje o nosso fim, ou melhor dizendo, nosso novo começo. E este novo começo tem um novo lugar, e este novo lugar tem uma nova cidade. E o anjo levou João para ver o novo céu e a nova terra. Levou ele para uma alta montanha para ver a nova Jerusalém. João vai nos mostrar alguns detalhes da cidade do céu. Ela tem umas coisas bem marcantes. Vamos descobrir quais são juntas? Vem comigo! Então, olha só que interessante, a cidade tem um rio. Nós precisamos ter em mente que tudo que já existiu no mundo é apenas uma sombra do que teremos no céu. O primeiro lar do ser humano, aqui na Terra, estava em um jardim, à beira de um rio. Quem lembra? Quem sabe qual é? É o Éden. Um rio regava o jardim de Deus. Gênesis 2:10. E houve também a árvore da vida. Gênesis 3:22. Quando caiu no pecado, o homem perdeu seu acesso a essa árvore. Nesse novo lugar, Deus anula todas as tragédias que o pecado trouxe à criação original. O paraíso e a terra antiga submergiram no julgamento, e o novo paraíso e a nova terra resplandecem em perfeição. O nosso primeiro elemento é um rio. Olha que linda comparação. O Éden tinha um rio terreno, Gênesis 2, de 10 a 14. E aqui temos um maravilhoso rio celestial, que a Bíblia cita, brilhante como um cristal. Eu fico pensando, como deve ser lindo esse rio. Você pode pensar comigo, querida Agapinho, um rio no céu, brilhante como um cristal? Nossos profetas do Antigo Testamento tiveram uma visão profética das coisas que teriam no céu. Numa visão, Ezequiel viu a cidade santa e nela havia um rio, que nascia no templo, com árvores frutíferas de ambos os lados. A água que sustenta esse rio vinha direto do trono de Deus. Este rio, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, representa tanto o Espírito Santo como a palavra de Deus para os seus filhos redimidos, salvos ou libertos. Assim como o homem não pode viver sem a água pura
Para os filhos de Deus é impossível viver sem o Espírito Santo e a sua palavra. Eles irão nos sustentar por toda a eternidade. E nesse lugar também tem uma árvore, a cidade tem uma árvore. No Éden haviam 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:9. Adão e Eva pecaram quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não quis que eles vivessem para sempre no estado de maldição pelo pecado. Então Deus proibiu o acesso a essa árvore. No céu, João vê apenas uma árvore, a árvore da vida, crescendo em ambos os lados do rio. No céu somos confirmados em santidade. Nós não podemos pecar, então não vamos morrer, não poderemos morrer. Como a árvore da vida cresce de ambos os lados do rio, a vida eterna cresce para sempre da graça de Deus. No Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que piscavam para guardar o caminho da árvore da vida. Mas no céu, nós teremos novamente acesso a essa árvore. O rio da vida flui do meio da cidade santa, do trono de Deus e do Cordeiro. Os santos serão sustentados pelo fluxo interminável da graça de Deus. Então, nessa cidade não haverá mais o pecado. No passado, Satanás entrou no jardim do Éden, o arruinou e trouxe uma maldição, tanto sobre toda a humanidade como sobre toda a terra. Por meio de Jesus, nós aprendemos em Apocalipse que a maldição é tirada e Satanás nunca mais terá a oportunidade de arruinar algo novamente. Na eternidade, todos os salvos glorificados servirão a Deus continuamente. E isso será um grande prazer. O que faremos no céu? João diz, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Aqueles que imaginam que o céu é um lugar de desocupados e mal-humorados estão enganados. Além de cantar canções de louvores, nosso tempo no céu será gasto servindo a Deus e ao Cordeiro. Não sabemos exatamente qual será esse serviço, porque o nosso serviço é mencionado em conexão com o trono, e isso incluirá reinar com Deus. Então, pensa só, nessa cidade nós veremos ele face a face. O prazer de ver Deus face a face acontecerá no céu. Eu gosto da comparação que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios 3:12, dizendo que agora nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas um dia nós veremos ele face a face, vamos olhar nosso Pai nos olhos, vamos conhecê-lo perfeitamente, como ele nos conhece. Você já pensou isso, querida Agapinho? Nós vamos olhar nos olhos de Jesus, nos olhos do nosso Pai, nós vamos olhar e vamos ver ele perfeitamente, não é em partes. Então Paulo continua nos dizendo que tudo que conhecemos agora é imperfeito, mas nós conheceremos tudo perfeitamente, completo, total. Será uma aproximação com intimidade. Talvez você possa me dizer, mas eu tenho intimidade com Deus em Cristo. Sim, você tem, mas não como o verso 4 diz, contemplarão a sua face e nas suas frontes estará o nome dele. Eu vou dar um exemplo para tentar explicar esse dia. Quem já foi num casamento e viu um momento em que o noivo e a noiva se olham? O véu da noiva é tirado e eles se veem. Esse verso 4 nos mostra a intimidade de um casamento que agora está consumado. Que coisa maravilhosa será ver a Deus face a face, aquele que nos amou e morreu por nós. Nós sabemos que o amamos agora, mas no dia que o olharmos face a face, nós conheceremos a plenitude do seu amor. Nós veremos a face do Senhor de perto, como a noiva contempla a face do noivo. E Deus verá em nós a sua marca, o seu nome. Que íntimo será isso? Eu espero ansiosamente esse dia. Hoje o pecado nos impede de olhar para Deus, mas naquele dia nada mais impedirá. E aí a gente vai ver Ele face a face. E isso nós poderemos ver toda a luz que emana dele, uma luz incrível, uma luz surpreendente. O verso 5 nos mostra como será a nossa eternidade com Deus. Ele não é só o encerramento da visão da Nova Jerusalém, a cidade paraíso, como também é o fechamento de toda a visão do livro. A visão do Apocalipse termina como começa o livro do Gênesis. A criação, do Gênesis 1, de 1 a 3 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis começa com a luz, e Apocalipse termina com a grande luz. Nos céus não haverá noite, porque todos terão a luz de Deus, a qual nunca cessará. A luz venceu, querido Agapinho. Os cidadãos do reino já saíram do império das trevas para andar no reino da luz. Apocalipse termina de modo diferente. O texto começa dizendo, já não haverá noite, não haverá trevas, nem haverá os luzeiros. Então qual vai ser a luz? Deus. A razão de não precisar de nada para iluminar é porque o próprio Deus será a minha e a sua luz, a nossa luz. E eu quero ministrar o seu coração sobre isso. Por quê? Apocalipse tem relação com as coisas futuras, sim, mas coisas futuras que interferem no nosso modo como vamos viver hoje. Como está o seu anseio pelo céu? A estratégia de Satanás é fazer você esquecer isso. Mas Cristo termina o livro com a visão dos céus para que esse seja o nosso anseio. Ele termina o livro mostrando como vai ser esse dia. Como será essa cidade? Como será esse rio? E por que ele faz isso? Porque ele quer causar em mim e em você, nosso Pai, um desejo ardente pela expectativa de estar neste lugar. Você tem sonhado com esse lugar? Você tem gostado, pensado em como será morar nesse lugar? Você tem pensado como será o dia que você vai encontrar Jesus face a face? Apocalipse está escrito para que eu e você tenhamos um desejo de buscar este dia. E eu quero orar com você, porque às vezes você não está mais com desejo de conhecer esse lugar novo, esse céu novo, essa terra nova. E eu quero orar com você e eu quero pedir ao Senhor que Ele coloque esse desejo novo no seu coração. Que você não esqueça que Apocalipse foi escrito para mim e para você, para que nós possamos ter desejos de morar nesse lugar com o nosso Deus para sempre. Então, se você pode, ora comigo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por mim e eu quero orar por cada agapinho, por cada família que está ouvindo essa palavra nesse dia. Deus, coloca em nós um desejo de te conhecer. Coloca em nós, Deus, um desejo de conhecer o lugar que o Senhor criou para nós. A tua palavra diz que o Senhor foi na frente preparar o lugar. E eu tenho certeza que esse lugar é maravilhoso. Eu desejo andar nesse lugar, eu desejo ver esse lugar. Eu desejo ver a tua face. E hoje eu ministro no coração de cada agapinho. Que eles possam sonhar no dia em que eles vão olhar a tua face. Que eles possam sonhar, Deus, em brincar nesse rio com águas cristalinas. Que eles possam desejar, Deus, comer dessa árvore, que o Senhor diz que das folhas dela tem saúde para as nações, nós nunca mais ficaremos doentes. Que cada um desses que estão, sim, Deus, participando desse projeto, de ouvir sobre o Apocalipse, entenda que o Senhor tem preparado grandes coisas para a sua igreja. Abençoa cada agapinho, abençoa cada um que tem se colocado diante do Senhor, Deus, ó Pai, e abençoa cada família, que a família queira te conhecer, te ver, olhar a tua face, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, que essa casa hoje seja iluminada com essa luz, Deus, que enche todas as trevas, Deus, ó Pai, e toda a escuridão em graça, em amor. Enche cada casa, entra nesse lugar, Deus, e faz ali, Deus, ó Pai, com que a tua luz alcance lugares sombrios. Em nome de Jesus é que eu oro nesse dia, pedindo que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Na próxima lição estaremos com a tia Lu falando para vocês algo muito importante. E aí a gente está quase no final. Não esqueçam de anotar tudo que você tem que anotar, guardar o versículo-chave e guardar todas as coisas no seu coração. Porque Deus está trabalhando conosco para que a gente possa amar este lugar que Ele foi preparar para nós. Amém? Um beijo, Deus abençoe.